O seu coração é do tamanho do seu punho e o seu cérebro é como 2 punhos fechados. Quando você ouve música, sua pulsação sincroniza com o ritmo dela. Você não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Acredite em mim. Existem tantas células nervosas no seu cérebro quanto estrelas na nossa galáxia. Cerca de 100 bilhões. Você é 1 centímetro mais alto de manhã do que à noite. Agradeça a gravidade por isso. É por isso também que os astronautas ficam 3% mais altos durante sua permanência no espaço sem gravidade. Uma pessoa respira em média mais de 11 mil litros de ar todos os dias, o que é suficiente para encher 1000 balões de festa. Seu corpo contém vasos sanguíneos suficientes para cobrir 2,5 vezes o planeta. Você passa 4 meses do ano dormindo. Em uma vida são 26 anos, apenas 6 desses anos são sonhando. Nós esquecemos 50% de um sonho 5 minutos após acordar, e 10 minutos depois já esquecemos 90%. Aqui estão as más notícias. Seu nariz e orelhas são as únicas partes do seu corpo que nunca param de crescer. O cérebro humano produz eletricidade suficiente para alimentar uma pequena lâmpada. Se seu olho fosse uma câmera digital, teria uma resolução de 576 megapixels. O cérebro humano pode armazenar o equivalente a 2,5 milhões de gigabytes. Isso são 3 milhões de horas do seu programa de TV favorito. Cada célula do seu corpo contém 1,5 gigabyte de informações. Faça as contas para seus 100 trilhões de células e veja se você é ou não é um poderoso computador ambulante. Seu cérebro esfria quando você boceja. Seus ouvidos funcionam mesmo quando você está dormindo, mas seu cérebro ignora as informações que chegam. A distância entre os seus braços estendidos é a sua altura. Você renova seu esqueleto a cada 10 anos. Você perde cerca de 100 fios de cabelo todos os dias, e isso é totalmente normal. Os humanos são as únicas criaturas que dormem de costas por muito tempo. Os koalas, como os humanos, têm suas próprias impressões digitais. Os desenhos da sua língua também são exclusivamente só seus, mas melhor não lamber o scanner. Cientistas da Universidade de Pittsburgh descobriram que as pessoas de olhos azuis e verdes são menos sensíveis à dor do que as pessoas de olhos castanhos. Mas os olhos mais claros são mais sensíveis à luz do que os escuros. Os micro-organismos do corpo humano superam o número de células em uma proporção de 10:1. E juntas, todas as bactérias em seu corpo pesam cerca de 2 quilos. A unha que cresce mais rápido é a do dedo do meio, a mais lenta é a do polegar. Loiras têm mais cabelos do que morenas e ruivas. Sua capacidade de distinguir odores desaparece quando você dorme. Já a minha habilidade de falar desaparece aleatoriamente. Há ferro suficiente no seu corpo para fazer um prego de 7 centímetros. Sua mão sem o dedo mínimo perderia metade da força. Não importa como você o perdeu. Ai! As pessoas não conseguem digerir a grama. As vacas conseguem, pois têm 4 estômagos. A mente pensa cerca de 70 mil pensamentos por dia. Um homem terá 12 metros de barba em toda a sua vida, como a altura de um poste de telefone. Leva apenas 1 minuto para que todos os 5 litros de sangue circulem pelo corpo. Ao longo da vida, uma pessoa andará em média o equivalente a 3 vezes a volta ao mundo. Algumas pessoas até veem as cores como letras e números ou as ouvem. Aqueles que vivem mais perto do Círculo Polar Ártico podem distinguir diferentes tons de neve porque é o que eles veem o tempo todo. Para outros é apenas branco. Alguns idiomas só têm nomes gerais para as cores. Por exemplo, escuro significa tons frios como preto, azul e verde. Cores como branco, vermelho, laranja e amarelo são todas chamadas de quentes. Seu olho processa mais variações de cores quentes do que de frias. Tem uma tribo na Austrália que descreve a textura, a função de um objeto e a sua sensação em vez de sua cor. Eles não têm nenhum nome para as cores. Os Candoche, que vivem nas margens do rio Amazonas, no Peru, não têm uma palavra que descreva o próprio conceito de cor. Em vez disso, o nome de um pássaro amarelo será usado para descrever a cor amarela. Qualquer fruta madura significará vermelho e fruta não madura, verde escuro. Muitas pessoas perdem sua capacidade de perceber algumas cores à medida que envelhecem. Por volta dos 70 anos de idade, suas lentes oculares se tornam amareladas.
Esse filtro amarelo natural pela qual elas olham não as deixa distinguir o azul do roxo e o amarelo do verde. Metade de seu cérebro é envolvida para processar informações visuais. Uma parte muito menor é deixada para perceber o sabor. É por isso que a cor dos alimentos ou bebidas pode aumentar ou inibir seu apetite. Você sempre escolherá a maçã mais vermelha, porque seu cérebro a percebe como a mais doce e mais madura. Não há alimentos naturalmente azuis, portanto você é menos atraído por eles e pode até mesmo temê-los. É por isso que instalar uma luz azul em sua geladeira ou comer em um prato azul é uma ótima maneira de comer menos. Você sempre escolherá frutas e vegetais mais brilhantes porque estão associados a um sabor mais rico. Comê-los faz você se sentir mais saudável e mais feliz. O amarelo pode aumentar seu apetite ao associá-lo à energia e à empolgação. O branco pode enganar você para comer mais e prestar menos atenção ao que você está comendo. Isso porque a comida branca parece mais inofensiva em termos de calorias. Se você come em um prato branco, é mais provável que coma em excesso, pois ele faz com que os alimentos pareçam mais brilhantes. Seu cérebro também se lembra da cor da embalagem dos alimentos. Se você colocar chips de sal e vinagre em uma embalagem de chips de queijo e cebola, talvez nem perceba a diferença de sabor enquanto ao comer. As empresas de comida sabem que você vai comer mais do que elas estão vendendo quando se trata de cores e sabores diferentes. O vermelho te dá coragem e força para o trabalho físico. O amarelo te deixa mais feliz, mais produtivo e mais confiante. O verde traz equilíbrio e harmonia para o ambiente do escritório. Seus olhos também adoram essa cor. Eles não precisam de tempo para se ajustar a ela. O laranja te dá uma sensação de conforto e calor, por isso é perfeito para um lounge de escritório. Pássaros, peixes e muitos mamíferos veem todo o espectro de cores em toda a sua glória, assim como os humanos. Para alguns animais, uma boa visão de cor é crucial. Sem ela, eles não vão distinguir frutas vermelhas maduras de frutas verdes. Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode apertar algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um pequeno jato de saliva sem nem perceber. Eu tinha um amigo na faculdade que podia fazer isso de maneira voluntária. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. O sangue é processado graças a glândulas especiais, e células especiais absorvem suas propriedades. Depois disso, o sangue se transforma em saliva. As pessoas ruivas constituem 1% da população. Vezes a volta ao mundo. Uma pessoa pode ter de 250 a mais de 1000 fios em cada sobrancelha. Suas sobrancelhas também têm vida útil, cerca de 4 meses para que todos os pelos caiam e sejam substituídos por novos. Graças a Deus. Seus olhos são o único órgão que não cresce com a idade. Seu corpo brilha no escuro, só que é muito fraco para você conseguir ver. 99% de todo o cálcio do corpo está nos dentes e nos ossos. O olho humano pode distinguir até 10 milhões de cores diferentes. A maioria das pessoas passará 4 meses da vida aguardando em semáforos. Que perda de tempo! Os músculos da íris se contraem e se expandem para determinar o tamanho das pupilas. Suas pupilas ficam maiores quando você olha para alguém por quem se sente atraído. Sua pele cobre uma área de 2 metros quadrados. A pele mais grossa fica nas solas dos pés e a mais fina fica nas pálpebras. Seu estômago fica vermelho quando suas bochechas coram. A única parte do corpo humano que não consegue se recuperar por conta própria são os dentes. As pessoas podem fazer até 7.000 expressões faciais diferentes, tipo assim, ou mesmo assim. O maior órgão do corpo humano é a pele, e ela pesa em torno de 9 quilos. Você não consegue espirrar com os olhos abertos, nem respirar enquanto cantarola em boca que usa. É assim e pronto. As protuberâncias na sua língua não são as papilas gustativas, elas são chamadas de papilae. Nem todas as papilae contêm papilas gustativas, mas as que têm podem ter de 1 a 5 em cada. Seus ossos são 30% de água. Os átomos do seu corpo são 99% vazios. E mesmo assim, você se sente satisfeito após o jantar. Como isso é possível? O cérebro cresce durante os primeiros 18 anos de vida, depois diminui 5% a cada 10 anos após os 40 anos. Bem, isso explica muita coisa, não acha? Seu estômago geralmente tem um volume de 1 litro, mas ele pode esticar para conter até 4 litros.
Nós passamos 10% das horas que estamos acordados com os olhos fechados só de piscar. Os músculos que movem os dedos ficam, na verdade, no antebraço. Seu pé tem o mesmo comprimento que o seu antebraço. A mesma proporção com o polegar e o nariz. Com um treino adequado, um único dedo pode suportar todo o peso do seu corpo. Suas unhas dos pés crescem 3 vezes mais devagar do que as das mãos. Seus pulmões não são idênticos. O direito tem 3 lóbulos e o esquerdo 2. Seu cabelo cresce mais rápido quando você está dormindo. A única coisa que cresce mais rápido que o cabelo é a medula óssea. O esmalte dos dentes é o tecido mais duro do corpo. Seus ossos são 4 vezes mais fortes que o concreto. Uma pessoa média bebe, ao longo da vida, água o suficiente para encher 150 banheiras de hidromassagem. O seu próprio cheiro é único. Eu não vou nem encostar nisso aí. As pessoas perdem metade de suas papilas gustativas quando chegam aos 60 anos. Em meia hora, seu corpo libera calor suficiente para ferver 2 litros de água. Seu cérebro usa 20% da energia que seu corpo gera. Seu corpo usa mais energia para se resfriar em dias quentes do que para se aquecer quando está frio. As pessoas podem passar muito mais tempo sem comer do que sem dormir. O ácido do estômago pode dissolver metais. 2% são loiras naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo tinge. O preto é a cor de cabelo mais comum no mundo. Sua memória é afetada pela posição de seu corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém se você ficar de pé e acenar novamente. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que aparecem por emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar por causa de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem a fim de controlar a luz que chega. Se houver muita luz, elas estreitam a passagem para a luz, de modo a não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar a maior quantidade possível de luz. A língua tem muitos músculos, e alguns deles só podem se esforçar quando se está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Neste sentido, estamos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para serem usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Mesmo que a gente escove os dentes 2 vezes por dia e nunca esqueça o enxaguante bucal, a boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias são boas para o corpo e o protegem das más bactérias e vírus. De manhã você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, sua altura não é mais afetada pela força da gravidade e sua coluna vertebral se estica. É uma pena que você se torne mais baixinho durante o dia. Uma montanha-russa faz seus órgãos se mexerem de fato. Portanto, quando você sente que seu estômago está caindo, na verdade ele está girando dentro de seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única característica individual em seu corpo? Bem, não são. A impressão de sua língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o fareja, é motivo suficiente para ficar desconfiado. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em linha reta, cara, isso iria doer, mas contornaria a Terra mais de 2 vezes. Uma proeza impressionante que você não viria porque, bem, você não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Dor de dente e dor de cabeça estão unidas graças ao nervo trigêmeo. Ele atravessa a mandíbula até a cabeça, portanto, quando você sente dor de dente, ela geralmente vai de mãos dadas com a dor na cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, faz com que você queime até 800 calorias. E sim, você gasta energia mesmo enquanto come. Uma pessoa pode ficar sem comida por mais de 20 dias. Entretanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente deixará de funcionar. Ei, não se assuste, mas a cada segundo seu corpo cria 25 milhões de células novas. Vou fazer as contas. Isso significa que em cerca de 15 segundos você terá produzido mais células do que a quantidade de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Pense nisso da próxima vez que se sentir improdutivo.
O cérebro corresponde a apenas 2% da massa corporal humana, mas acaba consumindo 20% de nosso estoque de sangue e oxigênio. Ele também pode produzir energia suficiente para acender uma lâmpada. Isso é, quando estamos acordados. Sabe qual é o maior órgão humano? É a pele. Ela é mais grossa nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Eu sei. Eu também odeio tirar poeira, mas você é parcialmente responsável por aquela camada de sujeira que está na tela da TV, sabia? Cada ser humano elimina cerca de 600 mil partículas de pele por hora, e a maioria da poeira da sua casa é composta por isso. Hoje em dia é considerado uma marca de beleza. Mas o que faz as pessoas nascerem com um arco do cupido é bastante intrigante. Como nossos traços começam a se desenvolver antes mesmo de nascermos, parece que o arco do cupido é onde nosso rosto se fecha, no lugar em que o lado esquerdo se conecta com o direito, sabe? Enquanto nos humanos, isso pode não ser tão óbvio. Se você observar o nariz do seu cachorro, verá uma linha vertical abaixo das narinas. É isso mesmo. Os cães possuem esse zíper também. Sabia que você nasceu com mais ossos do que tem hoje? No nascimento, temos cerca de 300 deles, mas à medida que envelhecemos, alguns se fundem. É por isso que na fase adulta, acabamos tendo aproximadamente 200. Apesar de os dentes fazerem parte do sistema esquelético, eles não são ossos de verdade. São parecidos e possuem algumas características deles, como o fato de serem os elementos mais duros do corpo. Mas onde está o engano, então? É que tanto os dentes quanto os ossos contêm cálcio. Para ser mais específico, eles ficam com cerca de 99% de cálcio de todo o corpo. O restante fica no fluxo sanguíneo. Então, o que os torna diferentes? O processo de cicatrização e como devem ser cuidados. Enquanto os ossos conseguem se reparar e cicatrizar sozinhos, os dentes não são capazes disso. E é por isso que existem os dentistas. Não temos só digitais especiais, nossa língua também é única. Pesquisas mostraram que as 10 mil papilas gustativas dela estão dispostas de um jeito único, específico para cada um de nós. Cerca de 80% do sabor que sentimos deve-se ao nariz. A combinação do paladar e do olfato é o que conhecemos como sabor. Isso provavelmente acontece porque o olfato é cerca de 10 mil vezes mais forte que o paladar. Da próxima vez que estiver escutando sua música preferida, preste atenção nas batidas do seu coração. Ouviu? Sim, é isso mesmo. Quando você está escutando música, a batida do seu coração entra em sincronia com o ritmo dela. E por falar nele, caso você já tenha se perguntado, ele bate em média 75 vezes por minuto. Isso significa que em um ano, um humano pode bombear sangue suficiente para encher uma piscina olímpica.